E hoje aqui no estúdio do MPE na TV, a presença da promotora de justiça Cristiane Nogueira Riscala. Ela é promotora da cidadania, idoso e pessoa com deficiência. Tudo bem, doutora? Tudo bem. É um prazer tê-la aqui para a gente falar de um assunto tão delicado e tão querido. E é um objetivo de todos nós, né? Chegar à nossa velhice, pelo menos bem. Não é isso, doutora? Sim, eu acho que hoje a gente tem que ter em mente que mudando a consciência desde o início, desde da escola, conscientizar as crianças, conscientizar os adolescentes de que esse é o caminho de todos, a velhice, né, que é um caminho inevitável para todo mundo, a menos que a gente não chegue lá porque morreu, né, a gente tem que levar isso para as escolas, conscientizar que esse é o caminho. E a partir daí gerar as políticas públicas também, conscientizando a criança, vai conscientizar os nossos governantes, vai conscientizar quem é o futuro da gente. Os futuros idosos são as crianças. Então, se eles forem conscientizados hoje, futuramente as políticas vão ser muito melhores para os idosos. Doutora, a gente não pode deixar de dizer, porque a educação é a base de tudo, né? Se a gente começar aí desde dentro de casa ou das escolas, fazer com que essas pessoas respeitem os idosos, que antigamente isso era fato, né? Isso já fazia parte do nosso dia a dia. Parece que hoje as pessoas esqueceram um pouco que é educação, né? O problema é que não tem essa cultura de conscientizar desde o início. Então a gente vê as agressões aos idosos, né? Brincadeirinha, de mau gosto com os idosos, dentro de ônibus, nos locais públicos, adolescentes e crianças fazendo brincadeira, fazendo gozação com os idosos, em vez de respeitar. Como é a cultura oriental que respeita os idosos, né? Sim, que os idosos são valorizados, são respeitados, eles são ouvidos, eles são referência. Aqui no Brasil não, então a gente precisa mudar isso. Porque aí a tendência é mudar também a política de atendimento ao idoso. Doutora, e como anda essa política de atendimento ao idoso em nível de capital, Mato Grosso do Sul? A política de atendimento ao idoso ela ainda está muito aquém das necessidades, né? Ela existe, mas falta muita coisa ainda, falta implementar muita coisa. Por exemplo, a gente aqui em Campo Grande não tem uma instituição de longa permanência para idosos pública. Nós temos instituições filantrópicas que têm participação e incentivo do poder público, mas não uma pública. Nós não temos centro-dia, que são aqueles centros que atendem o idoso durante o dia e a família vai buscar no fim da tarde para dormir em casa. Então, em razão disso, muitos idosos que não necessitariam de ser institucionalizados, acabam sendo institucionalizados por falta desse centro-dia. E que seria tão importante, porque o nosso dia a dia, a nossa correria é tanta, né, doutora, que às vezes a gente não tem condições de dar a atenção devida a esse idoso, e isso ajudaria muito uma família, né, doutora? Claro, porque a função do centro-dia é o seguinte, a família trabalha, né, não pode dar aquela assistência, mas não gostaria de colocar numa instituição, mas também não tem condições de pagar um cuidador ou um enfermeiro para ficar em casa, para dar assistência para esse idoso. E tem que trabalhar, não pode ficar sem o trabalho, porque se priva, como que vai se sustentar? Né? Então a família fica naquele dilema, não tem o que fazer, como resolver aquele problema, e acaba o idoso sendo institucionalizado sem necessidade. E mais ainda, ferindo um dos princípios do Estatuto do Idoso, que é justamente a preservação dos vínculos familiares. Doutora, a senhora falou um pouquinho a respeito dessas instituições que existem em Campo Grande. Nós fomos até a CIRFA para conhecer um pouquinho, até para a gente poder se embasar e conversar com você aqui para falar um pouquinho. E a gente vai ver agora um pouquinho dessa instituição que parece um paraíso. Depois a gente volta para conversar com a doutora que conhece muito a instituição. Vamos ver? A CIRFA Lar do Idoso tem 40 funcionários para atender 50 idosos que moram aqui. A rotina é repleta de cuidados. Tudo para que, de fato, eles se sintam em casa. A gente quer proporcionar, assim, um aconchego, um lar mesmo. Nós procuramos proporcionar isso, esses cuidados, essa amorização que a gente dá. A nossa equipe, apesar
de serem funcionários, mas eles têm essa coisa assim, além disso, eles gostam. O seu Joviniano mora na Cirfa há quase 2 anos. Antes ele morava em uma fazenda perto de Campo Grande e depois de um problema de saúde, do hospital foi trazido para cá. Ele só tinha um irmão que já não poderia mais cuidar dele. Bom, os pessoal cuida bem da gente, né? Tem na hora dá remédio. A gente vai para o médico quando precisa de ir, né? E isso aí. Aqui ele tem todos os cuidados e privacidade. É um quarto por idoso e cada um tem o seu banheiro. A Cirfa é mantida por meio de doações e convênios de abrigamento com o poder público. Para ampliar o número de idosos assistidos, a entidade já iniciou a construção de 10 novos quartos com banheiro. Quando nós chegamos aqui, tinham 8 idosos que moravam em alguns quartinhos. Nós achamos, não, vamos começar a fazer quartos. Arrumamos as casas que tinha, que eram casas ainda boas, e arrumamos e fomos colocando. E agora nós estamos fazendo quartos assim novos, né? Então foi aumentando devagarinho. Doutora, quando a gente vê uma instituição como essa, que um idoso fica no seu quarto com um banheiro ali, é quase um apartamento, a gente vê que é uma flor assim no meio do deserto, né? Porque não é sempre que se encontra um lugar como esse, né? A Cirfa é uma instituição que tem por princípio o amor, a dignidade, valoriza muito o idoso e a individualidade dele. Então a gente sente, né, eu participo das festas, de muitas festas da Cirfa, a gente percebe o envolvimento afetivo das pessoas que trabalham ali. Isso que faz o diferencial também. Esse é o diferencial, ele ser tratado como ser humano, como gente. Não a função o papel de uma instituição se tornar um depósito de idosos. E eles ali têm todo um atendimento médico, psicológico, eles têm ali a sua individualidade, que é tão importante para todos nós, né? Sim, eu acho que a configuração da Cirfa é que é apaixonante, né? Que tem as casinhas dentro de um terreno, como se fosse um condomínio. Uhum. E aí eles podem exercer os seus direitos, né, de uma maneira mais completa. Entra no seu quarto, tem as suas próprias coisas, tem o seu armário, tem a sua cama, tem o seu quarto individualizado. Tem casais que moram lá. Então eu acho que isso aí que diferencia. Como a senhora mesmo disse, esse é o diferencial, mas não é a realidade. Não, aqui fora não. Não é a realidade que a gente vê por aí. Não. A gente vê instituições, muitas vezes, chegando até o Ministério Público mesmo, por questões de maus tratos, de mau atendimento a esses idosos. E, às vezes, instituições que cobram muito caro, né, doutora? Das famílias mesmo, né? Felizmente, hoje a realidade das instituições está muito melhor aqui em Campo Grande. Nós temos instituições também privadas, né, que oferecem o tratamento, os cuidados aos idosos. E essas instituições, elas são fiscalizadas tanto pelo Ministério Público como pela Vigilância Sanitária. Então, tem certas regras a serem cumpridas e elas são fiscalizadas para que seja verificado se elas estão cumprindo essas regras. E, felizmente, nós não temos atualmente nenhuma instituição assim que tenha maltratado os idosos, que venha maltratando os idosos. A gente vê alguns problemas, principalmente de ordem estrutural, física, né, das instalações, e isso é mais fácil de adaptar do que o problema do tratamento dos funcionários em relação aos idosos, né? Isso o Ministério Público cobra e a instituição se adequa, é assim que funciona? Sim, a gente abre um procedimento de fiscalização da instituição, tem que responder os quesitos, né, verificar o que não está sendo atendido. E isso a gente tem instrumentos para fazer cumprir, né? Nós temos um inquérito civil, temos ação civil pública para fazer cumprir. Doutora, eu vou dar uma paradinha para um comercial e depois eu quero falar sobre um assunto muito sério que a senhora vive aí no seu dia a dia, que são os trotes que são feitos lá para a sua promotoria, né? Nós já voltamos.